Sejam bem-vindos ao nosso Psicolóquios com Joana de Ângeles. Hoje o tema é a ditadura do ego. Fulano tem uma personalidade forte, marcante. Quem não já ouviu essa frase? Claro, às vezes as pessoas fortes podem ser intimidadoras. Isso pode ser a manifestação externa da autoconfiança interna que elas possuem, aliada à falta de necessidade de buscarem a validação de outras pessoas. Mas pode ser também a manifestação de um ego dominador, que muitas vezes identifica pessoas agressivas, rudes, obstinadas ou simplesmente mal-humoradas. Vamos buscar no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 1, que é o 14º da série psicológica de Joana de Ângeles. E ela nos fala do processo antropossociopsicológico que vivenciamos na escalada evolutiva das incontáveis existências físicas. Os seus arquétipos, ou seja, os nossos arquétipos, ela está dizendo, ainda permanecem agressivos e defensivos. A sua conduta é mais do ego do que do self, ou seja, é mais do ego do que do ser imortal que somos, espíritos, impondo-nos contínuo esforço para domar as nossas más inclinações, conforme acentua com propriedade Allan Kardec. A respeito desse instigante tema, encontramos um texto muito interessante no livro Atitudes Renovadas, que não é da série psicológica, mas corrobora todo o conteúdo contido ali. Ela diz, então, estabeleceu-se ao longo dos tempos, ao largo dos tempos, que o indivíduo dotado de personalidade é aquele em quem o ego exerce predominância. O seu caráter forte deve assinalar-se pela força do seu querer e do seu poder, graças a cujos valores tem facilidade para vencer obstáculos e triunfar no grupo social no qual se encontra. Aqueles, no entanto, que são portadores de sentimentos nobres e gentis, possuidores de capacidade de servir e de amar, são tidos como portadores de fraquezas e muitas vezes são encarados como vítimas de distúrbios de conduta psicológica. É uma inversão de valores. Fazemos aqui um parêntese. O indivíduo forte e valoroso, nesse conceito, é aquele que se destaca pela firmeza e mesmo pela prepotência, que exterioriza em relação aos demais. A primazia do ego, no entanto, é defluente da construção dos interesses pessoais imediatos, em detrimento daqueles de natureza geral, de maior amplitude social e humana. O indivíduo considerado equivocadamente de caráter forte, aqui eu estou abrindo um parêntese de novo, né? É aquele que põe seus interesses pessoais imediatos acima do interesse geral. Aqueles de maior amplitude social e humana, como ela acabou de dizer. Em face da ilusão sobre a permanência do conjunto somático em que o espírito se movimenta na Terra, ela quer dizer o corpo, né? Fixam-se-lhe equivocadas impressões de perenidade em torno de tudo quanto, afinal, é transitório. Gente, tudo é transitório. Até mesmo o corpo com o qual nos identificamos, achamos que somos donos dele, até ele é transitório, perecível. Nada é permanente na vida física. A ideia falsa em torno do prazer estimula a ambição pela posse e a consequente conduta que impõe o amealhar de coisas a que atribuiu exagerado valor. É essa sensação de posse que desenvolve a ditadura do ego no comportamento dos indivíduos e das coletividades. O ego, no entanto, não passa de um construto mental destituído de realidade. Ou seja, o ego não é real. Ele tem uma existência efêmera durante a existência física apenas. Quando acredita que o corpo é seu, que suas são a consciência e demais expressões da vida física, emocional e mental,
demonstra a incoerência em que se sustenta, porquanto é incapaz de comandá-los, sendo, pelo contrário, dirigido pelas suas forças biológicas. Como exemplo, a emoção. Quem é que não é dominado pelas emoções? A maioria é dominado pelas emoções, ao invés de dominá-las. Nada obstante, a educação incorreta, que lhe trabalhou a personalidade, gera dificuldades nos relacionamentos e os apegos produzem inveja, competição, insegurança, geradores de sofrimentos desnecessários. Esse sofrimento é sempre resultado da constatação da impermanência das posses e dos limites que as caracterizam, porque não preenchem o vazio existencial, não trabalham a harmonia interna, não satisfazem as ambições que sempre se renovam e se multiplicam em incessante sofreguidão. O portador de um ego acentuado, quando observa uma obra de arte que o deslumbra, sente o desejo de possuí-la. Antes, porém, de fazê-lo, se por qualquer ocorrência essa obra se arrebenta ou é queimada, ele é tomado por um sentimento de frustração e de pena, logo seguindo adiante, ou seja, esquece rápido. No entanto, se a houvesse adquirido antes de ser destruída, a dor moral pela perda seria de grande porte, dando lugar à sensação de vulnerabilidade e de incapacidade de deter o que lhe escapou das mãos. Ninguém, desse modo, é dono de nada, possuindo somente aquilo que lhe não pode ser tomado ou destruído, que tem inquestionável existência real. Como exemplo, podemos citar honestidade, respeito pelo próximo, responsabilidade, cooperação, lealdade, empatia, liberdade, altruísmo. Esses sim são valores que jamais se destruirão, que uma vez conquistados, é teu. Tudo, portanto, no mundo objetivo, ou seja, no mundo físico, é ilusão. E essa é a grande responsável pelo desejo que se frustra e produz sofrimento, a ilusão. A superação do ego torna-se essencial para a aquisição da felicidade, da alegria de viver, do bem-estar, portanto. O que se tem transita por várias mãos. Entretanto, o que se é resultado das aquisições morais torna-se permanente, proporciona harmonia e predispõe ao prosseguimento das realizações. Há uma necessidade inconsciente no ego para possuir, para apegar-se, para lutar pela posse, para gerar conflito e dominar. Fixado na aparência das coisas, esquece-se da essência, do conteúdo de tudo, da finalidade existencial, que é maior do que a transitória jornada física. Quando o ser se conscientiza de que se encontra no mundo em aprendizagem de rápido curso, consegue valorizar aquilo que tem significado real e aquilo que somente expressa em aparência, se expressa apenas em aparência. A liberdade pela qual todos lutam a fim de consegui-la deve iniciar-se no íntimo, mediante a superação da posse, das suas mazelas que fortalecem os sentimentos egotistas e o aprisionam nas paixões do ter, usando o de que se dispõe e liberando-se da sua dominação. Consegue-se, a pouco e pouco, vencer o tormento íntimo que escraviza as pessoas às coisas, às circunstâncias e às posições, facultando o trânsito ideal por todo lado. Jesus, por exemplo, sendo o Senhor do mundo, esteve entre os homens e as mulheres,
alimentou-se com eles, conviveu e sofreu, sempre livre, totalmente voltado para a realidade espiritual. A sua herança para a humanidade foram os exemplos, os ditos e os não ditos, o poema de vida e de amor que ainda hoje iluminam as mentes e harmonizam os corações que o buscam. Estimar as coisas sem as supervalorizar, considerando que o tempo as modifica, as destrói, as consome, é a melhor conduta. Quando se está fixado somente nelas, ainda se estagia na infância espiritual, ou seja, o apego às coisas, o apego exagerado às coisas, caracteriza infância espiritual. É a ilusão que se mantém em torno das posses que se transforma em dor e angústia quando a realidade se apresenta. Não apenas em relação ao ter, mas também no que diz respeito a determinadas sensações do prazer nos relacionamentos, nas afeições, nas posições de destaque, na exibição de títulos e valores, no apego ao eu transitório, que é o ego. Acumulai tesouros no céu, disse Jesus, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde se situa o ego, se não na área da imaginação? Onde? Ele não tem existência real, como já foi dito, semelhando-se à névoa que o sol dissolve, à sombra que a luz anula, ao sonho que a realidade dilui. O esforço em favor do autoconhecimento, que ajuda a discernir aquilo que é utópico do verdadeiro, é que traça o caminho para uma existência saudável e feliz. O antídoto, portanto, do ego na sua ditadura existencial é o amor na sua gloriosa missão de despertamento da consciência para o altruísmo, para a ideal convivência com o outro, o seu próximo, para a valorização do que é de significado real e permanente. Buscai, portanto, o reino de Deus, que também se encontra no imo, ou seja, no íntimo, é o recurso mais eficaz para libertar-se da infeliz ditadura que amarfanha os sentimentos e entenebrece a razão. Por hoje é isso. Deixe o seu comentário, confira se está inscrito no canal, dê um joinha. Caso tenha gostado do conteúdo, fique em paz e até breve.